Boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, quinto livro das Escrituras, no capítulo 6. Deuteronômio 6. Nossa leitura vai do versículo 4 ao versículo 9. Começando hoje a pensarmos nesse tema, família em ação. E antes da nossa leitura, eu queria começar com uma pergunta, para que quando você estiver lendo esse texto, você já consiga identificar a resposta, ou pelo menos em parte, como a Bíblia vai tratar essa questão. Você considera o seu lar bem-sucedido? A sua família é bem-sucedida? A gente tem que lembrar que, para que a gente faça uma análise correta, nós temos que entender quais são os critérios corretos de sucesso. E aí a gente precisa, nós que somos cristãos e que temos a palavra de Deus como o critério correto para todas as avaliações e decisões, então é nela que nós encontramos esses critérios. Então eu queria perguntar, à luz da própria palavra de Deus, você considera a sua família bem-sucedida? Porque se você não olhar a partir dos critérios corretos, você não vai usar os meios para ter uma família bem-sucedida na intensidade correta e nem com a correta motivação. É disso que esse texto vai falar. Quer ver um exemplo? Um amigo meu, recentemente, para concorrer aí uma possibilidade de promoção, então ele foi para uma entrevista. E nessa entrevista, o superior do seu superior perguntou para ele assim: o que você tem feito para crescer na empresa? E ele disse assim, achando que estava apavorando. Ele disse assim: eu fiz isso, fiz um curso, uma graduação e há 2 anos terminei uma pós. E esse superior falou assim: e você está querendo crescer? E com isso que você fez, você acha que você vai conseguir crescer? Às vezes, por não entendermos quais são os critérios, quais são os parâmetros, a gente acha que está apavorando. Mas ainda bem que nós temos as Escrituras que nos ajudam a examinar o que é de fato uma família de sucesso. Eu convido você a olhar a palavra de Deus comigo e juntos nós encontrarmos essas respostas. Se a gente não conseguir pelo headset, quem sabe partimos para a proposta aqui do microfone sem fio. O texto diz assim, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar? Pai santo e eterno, aqui está o teu povo, carente de instrução, e não só dela, carente da
capacitação do teu Espírito também para cumpri-la. Porque só conhecimento sobre a tua vontade não resolve o nosso problema. Nós precisamos que, além de nos dar a instrução, o Senhor nos dê as condições, o Senhor nos dê transformação, o Senhor coloque em nós também o desejo de ter uma família em ação. Mas nós entendemos que a transformação do coração, o próprio desejo e as condições brotam da semeadura das Escrituras. Por isso é que nós queremos agora, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, cavar até encontrarmos aqui as pepitas de ouro tão necessárias para que nós tenhamos uma família bem-sucedida, não nos padrões do mundo, mas nos padrões do Senhor. Fala através do teu servo e para o seu servo, uma vez que tanto quanto os meus irmãos, eu preciso daquilo que o Senhor quer comunicar hoje. E que nós vejamos Cristo, aquele que é a própria palavra. Que sejamos conduzidos aqui não pelo legalismo, mas pelo Evangelho. Que não sejamos carregados de culpa e culpa em abundância, mas de vida e vida em abundância. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso que nós estamos orando. E o fazemos com fé, mediados pelo único capaz de nos ligar a Ti, o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Queria começar fazendo uma pergunta, aliás, queria dar o tema do que nós vamos conversar hoje aqui. Família em ação depende da transformação do nosso coração que prepara a próxima geração. De novo, família em ação depende da transformação do nosso coração que prepara a próxima geração. E eu queria começar com uma pergunta para as crianças, que cabe bem também para os adolescentes. A pergunta é: como vocês, crianças, se sentem? Os meus não precisam responder, só os outros, estou brincando. Como vocês se sentem quando nós, pais, chamamos a atenção de vocês e imediatamente cometemos exatamente aquilo que estávamos tentando corrigir? Inclusive, abrindo aqui confissões dos nossos lares, aconteceu isso comigo exatamente ontem à noite. A Ceci foi ali tentar falar algo para o Augusto, e o Augusto já meio pegou na partida, e eu tripliquei, sabe? E aí na hora eu achei que estava tudo certo. Depois, aí o Espírito Santo veio falar comigo, na pessoa da minha esposa, que me disse: amor, pois é, né? O que você estava tentando corrigir, de repente, né? Vou te dar uma sugestão, meu bem. Quem sabe, né? Conversar com Augusto, pedir perdão, e foi uma oportunidade que o Senhor me deu para olhar no olho do meu filho e dizer: me perdoe, filho. Tentava corrigir um problema seu, na verdade fazendo um pior. Como que vocês se sentem, crianças, quando o pai ou a mãe chamam a atenção porque vocês estão brigando com o irmão no trânsito, no carro ali, no banco de trás, e de repente alguém corta a entrada do carro ali e o pai começa a falar umas coisas assim bem inapropriadas? Vocês sentem vontade de dizer assim: hipócrita? Sentem, né? E se dissessem, não fosse pelo fato do desrespeito, pelo menos teriam razão. Porque isso de fato gera uma indignação no coração de quem está sendo corrigido. Mas é que eu queria apresentar agora uma proposta semelhante, mas com um final diferente. Que logo após o rompante, você enxergasse ali no seu líder um coração quebrantado, envergonhado, bochechas vermelhas,
palavra de perdão, faz diferença ou não? Porque o que nós precisamos aprender com a palavra de Deus hoje é que nós não vamos conseguir, ninguém vai conseguir ter um legado, um exemplo que jamais apresente falhas, jamais apresente falta de irritação, falta de injustiça. Nós não vamos conseguir. E o que os nossos filhos precisam não é de pais, entre aspas, perfeitos, mas é de pais quebrantados o suficiente para se humilharem na presença de Jesus. E embora ontem à noite eu tenha conseguido, eu preciso admitir que na maioria das vezes eu não tenho facilidade para fazer isso. Agora eu pergunto aos pais e mães que também estão aqui, ou futuros papais e mamães, vocês conseguem identificar, olhando para o coração de vocês, quais são os maiores sonhos, os maiores desejos que vocês têm em relação aos seus filhos? Vou tentar ajudar. Quais são as projeções que frequentemente você faz em relação aos seus filhos? Destaque na vida acadêmica e profissional, casamento exemplar, filhos bem educados, no caso serão os nossos netos, uma vida ética e irrepreensível, filhos dedicados na igreja. Via de regra, e não tem nenhum problema com nada disso aqui, embora tudo isso seja muito legítimo, há algo mais importante para sonharmos para os nossos filhos do que comportamentos exemplares. Nós precisamos sonhar e como o texto diz, trabalhar para que eles tenham corações alcançados. E nós veremos isso em 3 pontos. A primeira lição que eu encontro aqui é que antes de ensinar, eu como pai, eu preciso aprender. Mas pastor, isso parece tão óbvio. Sim, mas o óbvio precisa ser relembrado. Eu estava essa semana estudando um livro que eu indico para vocês, tem aqui na livraria da nossa igreja, está disponível ali para empréstimo, do pastor Ted Tripp e da sua esposa Margie, Instruindo o Coração da Criança. E ele conta uma história sobre isso, quando ele fala sobre insistir com o óbvio, e não esperar, fazendo suposições de que as nossas crianças, ou a quem nós lideramos, entenderam o que nós queremos dizer. Ele conta uma história de um dos seus filhos, que quando era pequeno foi para o acampamento da igreja de 1 semana, e a esposa dele, a Margie, disse assim: filho, a mãe colocou aqui 7 cuequinhas para você, coloque uma cueca limpa todos os dias, tá bom? E o filho, tá bom. Quando o menino chegou do acampamento, eles perceberam que ele estava um pouquinho gordinho na cintura. E quando eles foram olhar, o menino tinha colocado uma cueca em cima da outra. Ele chegou com 7 cuecas, por quê? Porque ele obedeceu. E muitas vezes isso acontece nos nossos lares. A gente acha que o nível de instrução foi suficiente. Por quê? Porque nós já vivenciamos essas experiências, muitas vezes então para nós é óbvio, está claro, mas nós temos que lembrar que nós estamos lidando com crianças em fases que nós já vivemos, e como eles também não conseguíamos entender com meias palavras. Olha o que o contexto dessa passagem mostra para nós. Essas palavras são colocadas, eu peço que você volte ao capítulo 5, que vai mostrar para nós o momento, o contexto em que essas palavras estão inseridas. Deuteronômio 5:1 diz assim: chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais, e não apenas aprendam, mas que pratiquem, e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Qual é o contexto em que essas palavras de Deuteronômio 6 são colocadas? Logo após o momento em que Deus dá as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o que isso explica para nós?
é que o que estava acontecendo ali era exatamente o que nós estamos fazendo agora, não é? Um pastor, sendo um instrumento de Deus, para dar a palavra aos pais, para que esses pais ensinassem seus filhos onde? O contexto está óbvio lá no capítulo 6. No caminho, quando você estiver assentado, quando você for dormir, quando você se levantar. E aí, por isso, aqui está uma das razões do porquê a gente vem para a igreja. A gente não vem para a igreja, agora eu peço que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós não frequentamos 2 ou 3, ou quem sabe alguns aqui, 5 vezes a igreja por semana, para a gente acumular pontos lá no programa de recompensa do céu. Não é assim. Se você acumula pontos quando gasta no seu cartão e troca no banco, está tudo certo. Mas vir à igreja, trazer nossos dízimos, lutar contra o pecado, abraçar os irmãos, consolá-los ou repreendê-los, não traz acúmulo de milhas espirituais para ir para o céu, e nem para ter uma semana abençoada. Ah, pastor, eu já percebi, eu escuto isso volta e meia, por isso que essa palavra é muito importante. Estou falando de algo aqui, que é uma instrução importante, porque volta e meia nós pastores escutamos, pastor, já percebi, quando eu não venho para a igreja no domingo, a minha semana não é boa, parece que as coisas vão dando tudo errado, então você não vem adorar a Deus, você vem se garantir. Você vem preparar o terreno, você vem conquistar o favor da divindade. Aliás, e aí não tem diferença nenhuma entre o que você faz e o que todas as outras religiões fazem. Porque o que a religiosidade ensina é isso. Eu preciso agradar a divindade, porque aí a divindade me dá uma semana boa. Porque aí é melhor dar uma parte do meu dinheiro na igreja do que dar na farmácia, ou na oficina. Não é assim que as coisas funcionam. Quanto mais você vem à igreja, não é um sinal de que a sua vida vai sendo mais protegida, de que você vai prosperar mais, de que você vai ter mais coisas garantidas. Não! Quanto mais eu venho e aproveito o que Deus está oferecendo aqui, mais eu estou dizendo, eu sou fraco e preciso me fortalecer pelo que Deus entrega aqui. Eu sou tolo e preciso ser instruído. Eu sou pobre e preciso ser enriquecido. Não é um acúmulo. É o contrário disso. Essa palavra aqui do versículo 4, quando ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, essa palavra ouve é mais do que perceber sons. Implica em compreender e internalizar. É guardar, e guardar, toda vez que a Escritura usa guarde essas palavras no seu coração, perceba ali no versículo 3, versículos 1 e 2 do capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Essa palavra guardar, é mais do que guardar na memória, é mais do que decorar, aponta para uma leitura ou ouvir, internalizar e vivê-la. Lembra da grande comissão em Mateus 28, 18 a 20? Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu, ele ressurreto, preparando ali os discípulos nos seus últimos momentos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois, porque a autoridade foi dada a mim, eu estou comissionando vocês com a minha autoridade, e depois, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Guardar é mais do que memorizar. É fazer parte da vida. E o que era para ouvir? O texto diz, no versículo 4, ouve Israel. O nosso Senhor, o nosso Deus,
é o único Senhor. Calvino já dizia 500 anos atrás que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus não reinará completamente em nossos corações antes que todos os ídolos concorrentes sejam retirados. A palavra de Deus é a nossa única esperança para que os ídolos sejam identificados e abandonados em definitivo. Qual que é a aplicação direta disso para nós? Vida devocional, ou seja, aquele tempo que você para ler a Bíblia na sua casa, tem essa importância. Ler a Bíblia tem, em primeiro lugar, o papel e o propósito de fazer com que eu e você identifiquemos os nossos ídolos. E, obviamente, sejamos capacitados para abandoná-los. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E, de fato, Ele é o único Deus que existe, mas como nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós vamos criando supostos deuses imaginários, que tem a ver com o nosso próprio umbigo, com o nosso ventre, com o nosso próprio bem-estar. Por exemplo, o dinheiro é um instrumento que Deus deu para que as transações aconteçam. Mas, quando ele é elevado à categoria de Deus, ele se transforma em mamon. Aí ele passa a ser um concorrente. E aí, eu uso uma bênção que Deus deu, uma ferramenta, não para adorar a Deus, mas eu me torno servo dessa ferramenta. O que nós estamos aprendendo aqui é que quanto mais os nossos ouvidos são inclinados à palavra de Deus, mais o nosso coração se despertará para amá-lo. Eu vou citar um exemplo de uma história bíblica que está em Mateus, aliás em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Vocês vão lembrar que é o momento em que Jesus, depois de ressurreto, e algumas mulheres já tinham ido ao túmulo, não o encontraram ainda, mas encontraram com um anjo que disse: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Vão em Jerusalém e falem para os discípulos que ele ressuscitou, como ele tinha falado. O texto continua dizendo, até que nos narra 2 discípulos voltando para casa, de caminho para uma aldeia chamada Emaús. E Jesus se apresenta, começa a caminhar com eles, embora eles estivessem impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus percebe que aqueles homens, um deles, a Bíblia menciona o nome, Cleopas. Jesus diz assim: por que vocês estão tristes? E eles dizem assim: você mora onde? Você vive aonde, amigão? Porque você não está sabendo o que aconteceu esse final de semana aí? Tragédia total. E aí Jesus é um pouquinho brincalhão ali, eu acho, porque ele diz assim: ah é? O que aconteceu? E um deles diz assim: Jesus, o Nazareno, homem poderoso de palavras e de obras. Nós estamos tristes porque parecia tanto que ele era a esperança da redenção de Israel, mas morreu e passaram 3 dias, já era. Até tem umas mulheres que disseram que viram lá anjo, mas anjo, mulher... Uns discípulos foram e confirmaram que o túmulo, o corpo dele não está lá, mas acreditar que ressuscitou, aí também é muita coisa. Jesus diz assim: nécios e tolos para acreditar em tudo que a Escritura dizia e profetizava a respeito do Filho do Homem. E diz, Lucas narra, dizendo que Jesus usou toda a Escritura para mostrar como a Bíblia inteira aponta para Ele. E aqueles homens, perceba, que estavam indo para longe da igreja, considerando que a igreja ali era em Jerusalém, voltando para casa desanimados, até porque provavelmente a expectativa deles era que o Messias fosse um Messias que trouxesse um governo da terra, um governo político. Talvez eles pensassem, e com certeza a Bíblia nos ajuda a crer que era assim, que o Messias, quando chegasse, ia destronar César, o imperador romano. Então os judeus que viviam sendo humilhados pelos soldados, pagando impostos altos, iam chegar num momento da história e que a coisa se inverteria. E aí, ao invés do soldado romano dizer assim, ó, pega esse negócio aqui, caminha 1 milha, ele ia dizer assim, ó, soldado romano, você
Você que me fez semana passada pegar esse negócio que andar 1 milha, agora você vai andar 2. E tudo que você fez para mim, você vai levar em dobro. Ou então, como disse lá o Lameque, descendente de Caim, da 7ª geração, o que fizeram para o Caim, para mim, vai ser 70 vezes 7. Talvez o coração desses discípulos estavam tão decepcionados com o que aconteceu aquele final de semana e indispostos a abrir o coração para crer que talvez Jesus mesmo tivesse ressuscitado como ele falou e como toda a Escritura disse, é porque o que eles queriam é ver um Messias que trouxesse para eles o reino dessa terra, para que eles pudessem olhar para os soldados romanos e dizer assim, ó, quem te viu, eles pudessem cantar uma música assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender como te vê no palco, sabe aquela? Não tinha essa música ainda naquela época, mas é mais ou menos, você entendeu, né? Talvez o coração dele estava ali, uma hora, essa história vai virar. Só que aí aquele que era a esperança de Israel, veio e disse assim, além de você não fazer o outro andar a 2ª milha, porque ele tinha feito você andar 1, deixa eu falar para você, de boa vontade, de coração disposto, quando te mandarem andar 1, ande 2. Quando te baterem numa face, oferece a outra. E aí eles estão decepcionados. Até que Jesus começa a explicar a palavra, e como a palavra fala dele. Jesus não usa as Escrituras de forma legalista, dizendo, olha, aqui estão os estatutos, mandamentos prescritos. Quem cumpre é amado pelo meu Pai, e quem não está nem aí para o que está escrito aqui, vai para o inferno. Não, Jesus está mostrando que a Bíblia é um livro da autobiografia do próprio Deus, e que Ele era a própria palavra encarnada. Chega um momento em que os rapazes chegam em Emaús, e Jesus disse assim, então tchau, vou seguir para frente. Não, fica, já está tarde, fica com a gente. E no partir do pão, quando Jesus abençoa o pão, seus olhos são abertos, Jesus some da vista deles e um comenta com o outro, acaso não nos ardia o coração quando ele no caminho nos expunha as Escrituras? Como é que está o teu coração agora? Porque tem gente que o coração arde, não é quando a Escritura está sendo lida, interpretada e aplicada. É quando está ouvindo pregadores da televisão que dizem, você merece o melhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Se Deus te deixou ver, tocar, essas coisas aí que o pessoal fala. Tem gente que não arde o coração pelo evangelho da renúncia, da entrega, do compromisso, que aponta para uma esperança futura de gozo eterno por causa da obra de Jesus. Tem gente que arde o coração pelas promessas dessa vida. Então perceba que os discípulos que seguiam na direção contrária da igreja, ou seja, seus pés iam na direção errada, porque o coração havia esfriado em relação a Deus, voltam, porque o texto diz exatamente isso no final daquele trecho, que logo que Jesus sumiu da aparência deles, eles voltaram para Jerusalém, com o coração ardendo e com os pés na direção correta. Quem sabe se você já está há um bom tempo sem participar da igreja e não tem mais prazer em estar aqui, deixa eu falar para você, só tem uma solução. A semente da palavra de Deus, fazendo o seu coração arder para os seus pés voltarem. Não adianta eu bater lá na sua casa, bem chato, e dizer assim, olha, se você não voltar para a igreja, você vai para o inferno, porque não é assim que funciona. Deus nos chama por dentro, Ele nos convence. Ele não empurra a gente para dentro da igreja. Ele nos atrai com laços de amor. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus de coração aberto, mais o nosso coração se desperta para amá-lo. Isso nos leva ao segundo ponto. Nossos filhos não amarão a Deus se nós não o amarmos primeiro. Versículos 5 e 6 mostra isso para nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabe uma tristeza que me dá aos domingos de manhã, quando eu vejo um carro parando ali, crianças saindo do carro,
e pais crentes indo para casa. Até se for para fazer almoço para o pastor, mesmo assim eu fico triste. Porque EBD não é coisa de criança. EBD é instrução para a igreja. Inclusive, mais importante ainda para os pais. Se você já viajou de avião, você deve ter, talvez, prestado atenção ali nas instruções que dizem que quando houver turbulência, as máscaras caírem, é primeiro para você pôr na criança, não é isso? Claro que não. Quando as máscaras caem, que é objeto de salvação na ocasião, é primeiro para pôr no adulto, para que o adulto tenha condição de cuidar da criança. Eu e você, pais, adultos, precisamos mais da palavra do que os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos os pastores dos nossos lares. E a gente não pode terceirizar. A gente não pode mandar os nossos filhos para a igreja ou para a escola e dizer, faça o meu papel, porque não é assim que funciona. Não é isso que Deus estipulou. A palavra usada para coração aqui no texto não diz respeito apenas aos sentimentos, como ela é traduzida na nossa cultura, mas envolve pensamentos, intenções e desejos mais profundos do nosso ser. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando aqui é que nós sempre viveremos por aquilo que nós mais amamos. A nossa obediência sempre será resultado, ou deve ser um resultado, do relacionamento de amor e não do medo, da culpa e da ganância. Porque do contrário, estaremos alimentando o legalismo e não o evangelho da graça. Enquanto o amor aceita o presente e se desmancha em gratidão, o legalismo insiste em pagar o que não tem como estipular preço. Repare na repetição da palavra todo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Temos aqui um apelo à devoção completa e sincera. E eu queria perguntar para você, o que te impede de colocar Deus no centro? Porque por maior que seja o espaço que Deus ocupa do seu coração, da sua agenda, da sua atenção, se Ele não ocupar todo o teu coração, não resolve. Não é isso que Ele quer. Jesus falou em Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Onde você coloca as tuas prioridades, onde você investe o teu tempo, o teu dinheiro, a tua atenção, os teus desejos, é aí que você vai amar. Mas em terceiro e último lugar, ainda que ouçamos a Deus e o amemos, e ainda que vivamos uma vida de obediência, isso não alcançará os nossos filhos automaticamente. Quer ver um exemplo? E isso está ali no versículo 8 e 9, aliás, 7, 8 e 9, que diz assim, um imperativo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, dessas palavras que hoje te ordeno, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o padrão de sucesso de uma família segundo Deus é de pais que ouvem, que amam, que praticam e que replicam. Quer ver um exemplo de uma das pessoas que a Bíblia insiste muito em dizer que talvez seja uma das pessoas na história que mais amaram a Deus? O rei Davi. Ele chega a escrever algumas canções nas quais ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias. Ele compara o Criador a um pastor que oferece cuidados e que em Deus está o seu prazer. O Salmo 16, no último versículo, diz assim: no Senhor eu tenho delícias perpétuas, nele encontro toda alegria. E esse cara que ouviu a palavra, esse cara que teve um coração desmanchado na presença
do Criador, e que viveu uma vida de obediência. Atos 13, 22 diz: encontrei em Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Não se preocupou em passar à próxima geração. Teve filhos rebeldes, que se perderam. O texto fala para nós como esse inculcar, como essa replicação, como esse replicar acontece, onde e quando. Diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Eu acho que a própria palavra já ajuda a gente a entender o que é inculcar. O termo original aponta para uma instrução que nós repetimos insistentemente. Pais, sejam sinceros, nós não ficamos bem irritados, bem irados, quando a gente vê os nossos filhos fazendo coisas, e que muitas vezes nós já dissemos para não fazer, não é assim? É porque a gente acha que eles têm que aprender logo. Somos nós que colocamos a frequência, mesmo ainda que de maneira subjetiva, nós já pensamos, às vezes a gente já fala, eu já te falei 10 vezes, então você deveria saber. Mas onde que está escrito que 10 vezes é o número máximo? Tem? Tem algum texto, tem algum estudo científico que diz, olha, dê 10 chances para a criança. É fato que tem alguns pais que conseguem ser tão compassivos, que as crianças abusam. Eu fui pregar na igreja de um amigo meu, alguns anos atrás, e o filhinho dele era uma criança, e de repente, chegou a hora da gente ir para a igreja, nós passamos lá o final de semana inteiro, e o pai disse algo lá para a criança assim: filho, eu já falei com você, venha se arrumar para ir para a igreja. E ele disse: eu não vou falar de novo, 1, 2, e eu já estava pensando, né, vou ver uma disciplina aqui, né, 3, 4, 5, 6, 7, eu saí do quarto que eu estava e falei assim: meu irmão, desculpa, você é meu amigão, mas até quanto que vai essa conta aí? O menino olhou para mim, tipo assim, você quer ver o meu mal, né? A criança olhou para mim do tipo, deixa o meu pai contar até 100, né? Então, embora a gente não tenha um padrão de número, de limite máximo para crianças, para que as crianças consigam fazer, a gente tem que insistir, tem que falar de novo até que entre na cabeça. Mas a gente tem que orar para que depois que entre na cabeça, na compreensão, na mente, isso desça ao coração, e isso a gente não consegue fazer. Por isso é que eu quero deixar uma palavra para você, mesmo depois de ter feito tudo, mesmo depois de ter se dedicado para inculcar, usando essas todas as oportunidades, você e eu não temos garantia nenhuma, porque nós somos instrumentos de um Deus que faz a obra toda. Em alguns pontos Ele nos usa, em outros, o trabalho é só dEle. E isso nos coloca numa condição de dependência e confiança, enquanto estamos com as mangas arregaçadas. Tem gente que escolhe, por conta própria, porque a Bíblia não deixa, um dos extremos entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, a pessoa que gosta mais da soberania de Deus, corre o risco de ir na linha do fatalismo. Então ela diz assim: bom, se Deus é soberano, decidiu tudo o que acontece, quem é salvo, quem não é, então eu posso cruzar os braços e Deus faça o que quiser. Não. Porque a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano, diz que nós somos responsáveis. Como isso acontece? Por repetição, por insistência. Onde? Em todo lugar. Diz o texto assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Nós temos uma tendência a uma coisa chamada dualismo. O que é o dualismo? É assim, a gente faz uma segmentação, muitas vezes a gente não percebe, mas entre o sagrado e o profano. Entre o momento devocional, às vezes a gente fala assim, né? A gente está em reunião do presbitério e a gente fala assim: agora vamos começar com o momento devocional. Eu sempre penso assim: será então que na hora que a gente for discutir os assuntos, eleger a nova diretoria, daí não é devocional? Claro,
tem um sentido dizer que ali a gente vai cantar louvores, a gente vai ler a Bíblia, mas a gente precisa entender que tudo é religioso, que todas as pessoas são religiosas, até aquelas que se consideram pessoas sem fé, ateus. Porque religião não é um relacionamento, e isso diz o pastor Felipe Fontes, naquele livretinho que tem ali também, eu recomendo demais. Você educa conforme você adora. Ele ensina para nós ali, com base nas Escrituras, que, na verdade, religião não é quando você tem um relacionamento com o transcendente, mas é quando você tem um relacionamento de confiança absoluta em qualquer pessoa, coisa. E ele cita ali alguns exemplos, ele coloca assim: os hindus não adoram a vaca e morrem de fome? Isso é religião. Algumas tribos indígenas não adoram o sol? Isso é religião. Não é necessariamente o transcendente. Aliás, Paulo vai falar isso no capítulo 1 de Romanos, dizendo que a idolatria começa quando nós deixamos de adorar o Criador e passamos a adorar a criatura. Isso é uma definição mais ampla de adoração. A gente tem que tirar essa linha que separa sagrado e profano. A gente tem que parar de achar que a gente vem para cá, cumpre o nosso compromisso semanal da atividade religiosa, agora a gente pode chegar em casa e relaxar, porque agora, eu fui lá e cumpri a minha parte religiosa, daí agora eu voltei para a parte secular, que é o termo que a gente usa para aplicar e explicar coisas que não são da religião, mas tudo acontece corandeu diante de Deus. Mas o texto diz que é em todo lugar, mas também fala que é em todo tempo. Por isso que é mais fácil viver na religiosidade do que no evangelho, é bem mais fácil. Por mais que na religiosidade a maioria das pessoas fiquem ali 1h30, 2 horas olhando para o relógio e pensando que hora que acaba essa coisa mais chata, mas 1h30 passa logo. Por pior que seja a pregação, por pior que seja o louvor, por pior que seja a liturgia, 1h30 passa rapidinho. E as outras 169 horas eu faço o quê? Eu faço o que eu quiser com a minha vida. Ou pessoas que entregam uma parte do seu recurso e dizem assim: agora os outros 90% eu faço o que eu quiser. Não, porque tudo é do Senhor. Nós somos mordomos, administradores do que é de Deus. Nossos filhos não são nossos, eles são emprestados temporariamente, porque ao mesmo momento que o texto informa para nós que é em todo tempo, aqui também nos lembra que esse todo tempo é limitado. Repare o texto, diz assim, versículo 8. Também, aliás, 7. As inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É com intensidade, com repetição, é em todo lugar e é em todo tempo. Mas esse todo tempo é no máximo ali 25 anos, 30. Quando os nossos filhos nascem, parece que tem um tempão. E como nós somos tendenciosos à procrastinação, toda tarefa que a gente acha que tem um tempão, a gente pensa, então dá para deixar para depois, não é? Pois é, mas esse tempão está passando. Meu filho mais velho, provavelmente eu tenho menos tempo com ele do que eu já desfrutei. Até porque ele já definiu lá o ano que vai casar, não sei como, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso tempo é limitado, os nossos filhos precisam ser preparados para fazer a família deles. O texto diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que isso está ensinando para nós? Que é para a gente andar assim com uma camiseta com versículo, boné com versículo, é isso? Pastor, eu estava lendo o texto ali, eu acho que é para fazer uma tatuagem. Uma tatuagem de uma cinta e uma cruz.
Para o meu filho olhar ali o sofrimento de Jesus e lembrar da minha disciplina. Nada a ver. Nada a ver. É para encher a minha casa de versículo bíblico? Tem o seu valor, mas não é isso que o texto está apontando para nós. O que está sendo ensinado aqui é que em cada conversa, em cada situação em que precisa-se de instrução, eu tenho que tentar aplicar a palavra do Senhor. E aí talvez alguns estejam pensando assim, para você é fácil, né? Você é pastor, fez teologia, você tem bastante tempo para isso, mas essa não é uma missão só de quem foi vocacionado para o ministério, essa é uma missão de todos nós. Mas pastor, o meu conhecimento bíblico é raso, o que eu faço? Preciso responder. Preciso estudar mais. Preciso estar desfrutando de mais vezes aqui na igreja. Toda vez que eu não vejo vocês, pais, aqui na igreja, eu penso duas coisas. Uma delas eu penso, esse cara já está muito treinado e por isso ele não veio. Está melhor do que eu, porque eu estou vindo. Porque senão eu viria só no dia que eu fosse pregar, não faz sentido? A igreja não me obriga a participar do culto. A igreja sustenta a minha família para que eu cuide das ovelhas, mas eu não sou obrigado a vir para o culto quando eu não vou pregar, eu venho porque eu quero adorar a Deus. Ou eu penso assim, esses caras não estão entendendo a dimensão do projeto de criação de filhos. Porque o que é oferecido aqui é muito pouco em termos de preparação. E se você nem usa o que está sendo oferecido todo domingo, talvez você não está correndo atrás de outras informações e outro preparo. Às vezes eu vejo algumas pessoas em que o chefe chama para conversar e diz assim, olha, tem uma vaga de promoção aqui, mas precisa ter um mestrado. E a pessoa olha para a agenda dela e pensa assim, trabalho 12 horas por dia, tenho 3 filhos, não posso abrir mão da minha vida de exercícios e de outras atividades, tenho que passar a ver a minha mãe, a minha sogra. Só que aí ele encaixa de uma maneira sobrenatural horas para fazer o mestrado, doutorado. Por quê? Porque tem uma recompensa, ele vai receber 10% de aumento. Mas quando se trata de tempo de preparo para algo que é muito mais importante do que qualquer aumento, reconhecimento, canudo, certificado na parede, então não tenho tempo, não tenho disposição. E eu queria partir para o final pensando como tudo isso aqui aponta para Cristo. Em primeiro lugar, quando a gente lê as promessas de prosperidade a Israel, tem um pessoal aí da teologia da prosperidade que eles pegam aquelas promessas e tentam transferir para nós hoje sem nenhum critério hermenêutico, sem nenhum critério, sem nenhuma responsabilidade teológica. Deixa eu explicar para você. No Antigo Testamento, as promessas, elas eram centrífugas, ou seja, as promessas elas eram de formação de um povo, de fortalecimento das leis e da estrutura econômica e das estruturas políticas, para quê? Para que nesse povo, a criança prometida em Gênesis 3 viesse. Então, de que maneira isso aqui aponta para Cristo? Deus está dizendo, sabe por que vocês precisam ter uma nação / igreja bem estruturada? E sabe como que vocês vão conseguir ter uma nação / igreja bem estruturada? Com famílias que amam, que ouvem, que amam, que praticam e que replicam aos seus filhos. Mas isso não é para que vocês sejam ricos, é para que vocês cumpram a missão de se prepararem para o meu filho que virá em meio ao povo judeu. E no Novo Testamento essa missão se torna centrípeta, ou ao contrário. Centrípeta é para dentro, né? E centrífuga vai para fora. Agora, a criança não é mais para a gente ter terra, para a gente se estruturar como nação, para a criança vir. A criança já veio. Agora é ide, vão, preguem o evangelho. Inclusive, vocês nem precisam ter 2 sandálias, vocês nem precisam ter muita coisa, nem comida, porque vocês vão na dependência do recurso que eu dou. Jesus era o alvo do cumprimento dessas promessas. Um outro apontamento para Jesus é que quem está como mediador aqui, e se você
ler mais, você vai perceber que chega um momento aqui da história em que Deus começa a se apresentar com milagres ali, e que o povo fala: Moisés, nós não vamos dar conta de encontrar com Deus sem ser fulminado. Vamos fazer o seguinte: vai você, conversa com Deus, e o que Deus falar para você, você traz para nós. Moisés é um tipo de Cristo, mas nós precisamos de um Moisés maior e mais perfeito. Ele mesmo falou em Deuteronômio, aqui nesse livro, capítulo 18, versículo 15, mais para frente se levantará um profeta semelhante a mim, ele é que vai resolver a questão. Um outro apontamento para Cristo está lá no versículo 20, Deuteronômio 6:20, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e para nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos ajudar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ele usa aqui a palavra estatuto perpétuo, mas essa geração passou. Moisés trouxe a palavra, mas foi uma palavra que não conseguiu trazer eternidade. Mas em Jesus nós temos eternidade. Em Jesus também nós temos o significado correto dessa lei colocada na testa e escrita nas mãos, porque quando você quer lembrar de alguma coisa, às vezes você não faz assim, né? Nossa geração anterior fazia assim, escrevia aqui para lembrar de algum compromisso. E aí, o legalismo dos fariseus fez, sabe o quê? Colocou um negócio na testa aqui, e aí estendia escritos na palavra de Deus, chamado filactérios, e aqueles que tinham filactérios maiores, eram os considerados mais espirituais. Jesus veio em Mateus 23 e falou assim: não façam como os hipócritas, que estendem os seus filactérios, ou seja, que entenderam o mal que estava ensinado em Deuteronômio 6, 8 e 9. Isso aqui não é literal. Não é para você encher a tua casa de cartaz da Bíblia. É para que você entenda o sentido figurado disso aqui. A palavra tem que permear todas as nossas conversas. Estar como lembrete, as mãos, à frente dos olhos. Inclusive, ser testemunho para os que estão fora. Por isso que ele falou: escreva nos umbrais das portas. Umbrais é a vista para o lado de fora. Os teus vizinhos precisam ver. Essa família teme ao Senhor. Essa família é diferente. O pastor puritano John Flavel disse assim: se você negligenciar a instrução dos seus filhos no caminho da santidade, o diabo não negligenciará instruí-los no caminho da maldade. Se você não os ensinar a orar, ele ensinará a amaldiçoar, xingar e mentir. Se o solo não for cultivado, ervas daninhas brotarão. Eu queria encerrar pensando como que isso aqui amanhã de manhã faz diferença na minha vida. Se você entendeu a palavra de hoje, e é pai e é mãe, você vai tentar mostrar para os seus filhos que a vida de um homem, a essência de uma pessoa, não depende da quantidade de bens que ele possui. Assim disse o nosso Salvador. Não depende da quantidade de conhecimento que ele tem. Voltando no início, quando eu perguntei se você considera a sua vida bem-sucedida, eu disse que isso depende dos critérios que você usa. Se de repente sucesso para você é ter uma boa reputação, ou seja, como os outros te veem, então o que vai aumentar a medição de sucesso vai ser quando as pessoas te elogiarem e dizerem para você assim: você tinha que escrever um livro sobre criação de filhos. Quando você tiver seguidores e fãs, ou o que vai te fazer diminuir na medição é críticas,
ou quanto você se compara a outras pessoas que você julga melhores pais e mães. Se de repente a medição, os critérios de uma família de sucesso para você não está na reputação, mas está em segurança e estabilidade, a sua análise vai passar por recursos que conquistou, patrimônios, investimentos, títulos acadêmicos, passar num concurso. E tudo isso talvez te faça acreditar que o que importa, que não importa o que aconteça com a economia, nada poderá me abalar. Talvez o sucesso para você, uma família de sucesso é uma família que cuida da saúde. Já viu família assim? Toda a conversa gira em torno de exercício, alimentação, tratamento preventivo, que retarda o envelhecimento. Jesus disse em Mateus 12:34 que a nossa boca fala o que está cheio, o nosso coração. E qual que vai ser o resultado? O resultado é que você só vai falar termos do tipo esteira, supino, cardio, colágeno, creatina, botox, suplemento, nutri. E se você não está fazendo nada disso, sua avaliação será péssima sobre você e sua família. Mas eu encerro dizendo, não são esses os critérios bíblicos que medem o sucesso de uma família. O que mede o sucesso de uma família é o quanto nós, pais, líderes, pais e mães, estamos ouvindo o Senhor. O quanto isso está transformando o nosso coração, se traduzindo em atitudes práticas, gerando santidade em nós. E os nossos filhos aprendem quando veem o nosso exemplo, o nosso ensino, repetido, inculcado na igreja, em casa, em todos os lugares e oportunidades. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos com os irmãos, aprendendo a palavra, sendo lembrados de compromissos que não tem a ver com o nosso reino. Nós não estamos falando aqui de receita de bolo. Se você fizer isso, isso e mais isso na medida certa, no tempo certo, aquecido a tantos graus Celsius, então lá no futuro sua família será perfeita. Não, não é sobre isso, Senhor. É sobre o quanto nós somos rebeldes, obstinados, preguiçosos, indolentes, irresponsáveis, negligentes. E ao sermos ministrados, nós queremos dar uma resposta ao Senhor. Uma resposta de vergonha, mas ao mesmo tempo de ação. Pai, que nossas famílias saiam daqui para viver a ação do Evangelho. Que nós saímos daqui decididos a aproveitar a oportunidade que teremos hoje, antes dos nossos filhos dormirem. Na leitura de um versículo, talvez, explicando como esse versículo fala da graça, capacita a gente a ter uma vida nova. Pai, perdoe-nos por todas as vezes que o Teu Espírito Santo nos chamou para tratarmos com responsabilidade esses presentes maravilhosos que são os nossos filhos. E ajuda-nos daqui para diante a sermos mordomos mais responsáveis, mais dedicados e principalmente mais dependentes do Senhor, para cuidar dos filhos que são seus e que estão temporariamente emprestados para nós. Como diz o Salmo 127, que os nossos filhos sejam como flechas da aljava. Mas não para vencer as nossas guerras, para vencer a guerra do Senhor, para a glória do Senhor. Ajude-nos, Pai. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.